Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Meu nome é Rui Carlos e vamos dar sequência ao módulo de Físico-Química hoje com a aula número 7. Na última aula, a gente introduziu o conteúdo de equilíbrio químico. E o que eu falei sobre equilíbrio? Que todas as reações, ou boa parte delas, elas encontram um equilíbrio, principalmente aquelas reações ditas como reversíveis. Por que eu estou falando todas ou ditas como reversíveis? Porque, por exemplo, quando eu falo em equilíbrio, não necessariamente precisa ser uma reação. Pode ser, por exemplo, quando eu dissolvo um sal em água. Ou, por exemplo, quando eu faço dissolução de um ácido. E eu disse para vocês que a dissolução de ácidos fortes, eles são altamente ionizáveis, ou seja, estão totalmente dissolvidos. Mas esse totalmente, na verdade, não é. Ele encontra um equilíbrio onde praticamente todas as moléculas estão dissolvidas, mas não todas. Pode ter alguma ou outra que não. Então, o equilíbrio químico, ele é um estudo muito importante porque ele vai, inclusive, entrar em pH, em dissolução de sais e assim por diante. Mas a gente vai ainda trabalhar com reações hoje. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre o que afeta essas reações, esse equilíbrio, como eu posso trabalhar para interferir nesse equilíbrio, ou então também como eu posso ver se a reação ainda não chegou no equilíbrio, que é o quociente reacional. Então, voltando ao que a gente tinha falado na última aula, então, um equilíbrio, a gente pode representar ele por uma constante, Essa constante, ela ficou conhecida como a lei da ação das massas ou a lei do equilíbrio químico, e ele foi desenvolvido por Gutenberg e Vage, justamente por trabalho com reações que entravam em equilíbrio. Como é que a gente vai representar? Pela concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico, divididos pela concentração dos reagentes elevados ao seu coeficiente estequiométrico. Tranquilo? Também podemos representar por Kp, pela pressão parcial, mas para isso eu preciso ter gases presentes. Bom, a gente pode avaliar o meu Kc ou o meu Kp em relação, tanto gráfica ou então com os números. Se eu tiver um Kc maior do que 1, quer dizer que eu tenho mais produtos do que reagentes. Quantidade em concentração de produtos maior que reagentes. Porque o meu número de cima, é maior do que o de baixo. Então, a concentração dos meus produtos é maior que dos meus reagentes. Logo, o meu Kc vai ser maior do que 1. Isso quer dizer que eu tenho mais produtos do que reagentes. E, graficamente, é quando os eixos vão se cruzar. Ou seja, eu tenho a concentração do meu reagente diminuindo e do meu produto vai aumentar. E eles vão se transpassar antes de encontrar um equilíbrio. Eu tenho a situação B, Vamos fazer a C, que está fora de ordem, mas não vai fazer diferença. Aqui eu vou ter a diminuição da concentração do meu reagente e o aumento do meu produto, mas eles não vão se cruzar e vão encontrar um equilíbrio. Neste caso, eu tenho Kc menor do que 1. Isso quer dizer que a quantidade de reagentes no meu denominador é menor do que do meu numerador. Ou seja, eu tenho maior quantidade de reagentes do que produto. E, para o final, a minha situação onde Kc é igual a 1. Ou seja, a concentração de reagentes e produtos se igualam, eles se encontram e encontram um equilíbrio quando os dois são iguais. Lembrando, a gente precisa levar em consideração que são reações que entram no equilíbrio porque a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Não quer dizer que não ocorra mais reações naquele momento. Quer dizer que as duas reações direta e inversa ocorrem ao mesmo tempo. Tranquilo? E à mesma velocidade. Só que o que acontece? Nem sempre a gente, quando eu vou medir, eu vou acompanhar uma reação, eu não sei se ela encontrou um equilíbrio. Até porque
desde que ela não tenha sido descrita, né, eu vou ir acompanhando ela para ver. Como assim, professor? Vamos fazer o seguinte, eu coloquei num frasco 2 reagentes, estou esperando reagir. Eu não sei como é que se dá essa reação porque eu não conheço, eu nunca fiz essa reação. E eu vou acompanhando, seja da forma que for. Lá no laboratório de química, a gente pode fazer por TLC, né, que é cromatografia de camada delgada. Eu posso tirar uma alíquota e injetar num GC, cromatógrafo gasoso, enfim. Eu posso fazer de várias formas. E aí eu vou acompanhando a formação de produtos e o desaparecimento dos meus reagentes. Só que aí eu não sei se encontrou um equilíbrio, então eu vou ter que ir acompanhando. Quando eu vejo que a concentração dos dois não está mais variando, bom, aí eu posso dizer que é o equilíbrio. Mas antes disso, eu vou estar determinando o quociente reacional. O que é quociente reacional? Não vamos se assustar. É a mesma coisa, pessoal. Só que o quociente reacional é para uma reação que não chegou ainda no equilíbrio. É aquela que eu vou determinar. Então, ó, produtos sobre reagentes, da mesma forma. E aí eu posso avaliar se essa reação que eu fiz, ela já foi determinada, eu sei o Kc dela, eu posso comparar. Bom, tirei uma alíquota, determinei e vi que o meu Kc é menor do que o meu Kp. O meu Kc é menor que o meu K. Opa, vamos voltar. O meu QC, quociente reacional, é menor do que o meu Kc. Tá? O que vai acontecer? Eu ainda tenho produtos para ser formados. E isso quer dizer que a minha reação está direcionada para formar produtos. Eu posso ter o momento que os dois são iguais. Nesse momento, eu sei que a minha reação estabilizou. Então, na verdade, eu não tenho mais QC, eu só tenho Kp. Eu só tenho a constante de equilíbrio, não mais o meu quociente reacional. E neste caso aqui, né, o meu Kc é menor do meu QC. Ou seja, a reação está direcionada para formar reagentes. Ah, professor, mas o que é isso? Como é que pode uma reação? Eu estou formando produtos, né? Então, os meus reagentes vão se decompondo, ou, enfim, vão reagindo para formar produtos. Como é que eu vou ter uma quantidade de produto maior do que pode ser formado? Justamente porque eu posso interferir na minha reação. Como é que eu posso interferir na minha reação? Adicionando mais produtos, tirando reagentes, enfim. Eu posso aumentando a pressão, diminuindo a temperatura, e é isso que a gente vai estudar daqui para diante. Ficou claro isso, então? Então, o que é quociente reacional? Ela vai ser semelhante ao meu Kc, determinado da mesma forma, só que antes da minha reação entrar em equilíbrio. Bom, aqui eu tenho um exemplo, e aqui a gente vai entrar na produção da amônia, né? Eu falei já da produção da amônia, e esse processo hoje, ele é utilizado industrialmente e é chamado um processo, né, de Haber-Bosch. O processo dessa reação foi desenvolvido laboratorialmente, né, por Haber, mas industrialmente por Bosch. Então, o que acontece? Mas Bosch usou os dados que Haber tinha feito no laboratório. Então, o processo recebe o nome dele. Mas por que eu estou dando tanta evidência para isso? Gente, a amônia ela é obtida a partir da fixação do gás nitrogênio, que é um dos principais gases que nós temos aqui na atmosfera. Só que a amônia, essa fixação, para eu ter a amônia, ela é de extrema importância para a gente obter os nitratos. Mas por que nitratos, professor? Porque são utilizados como adubo. O NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, né, eles são utilizados na agricultura. E da onde vem o nitrogênio? Daqui. Antigamente, antes do trabalho de Haber, Haber recebeu o prêmio Nobel justamente por causa disso. Tá? Ele ficou conhecido como o pai da guerra química também, mas os estudos com equilíbrio deu muita evidência para ele. Porque na época da Primeira Guerra e Segunda Guerra, a principal fonte de nitratos era lá no Chile, jazidas de nitrato do Chile. Só que imagina alguém que está em guerra indo buscar para a produção de explosivos. No meio do caminho ser interceptado, eles ficam sem munição, então eles precisavam. Então, a evidência que se deu para essa reação foi muito grande.
tanto para a questão da guerra, quanto para a questão de produção de alimentos. Hoje a gente já tem a produção de nitratos, né? Tanto que acontece, como é que se diz? A exportação, né, de nitratos é muito importante. O que se faz nessa reação? Então, o hidrogênio, né, nitrogênio e amônia. No início da reação, eu só tenho hidrogênio e nitrogênio. Obviamente, com o passar do tempo, a concentração de amônia vai aumentando, que é produto, e dos meus dois reagentes vai diminuindo. Até que chega um momento e encontro um equilíbrio. Olha que interessante, em algum momento a concentração dos meus reagentes e produtos se cruzam? Não. Se elas não se cruzam, quer dizer o quê? Que a concentração dos meus produtos é menor do que a concentração dos meus reagentes. Então, essa reação está deslocada para os reagentes e não produtos. Então, por isso que era tão importante. Então, no início, se eu medir aqui o meu quociente reacional, ele é zero. Por que ele é zero? Porque eu vou dividir a concentração da amônia pela concentração dos meus reagentes. Só que a amônia no início, como é produto, e no início da reação eu não tenho produto, é zero. Então, o quociente é zero. Na segunda situação, eu vou medir aqui no meio. A concentração de amônia em relação à concentração dos meus reagentes é diferente de Kc. Bom, é diferente de Kc por quê? Porque ele não encontrou o equilíbrio. Esse valor vai ser inferior ao do Kc. E na situação 3, eu vou ter o meu QC igual ao meu Kc. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que, se os dois são iguais, eu estou aqui no meio, aqui, ó, nessa linha pontilhada do meu gráfico, que é o equilíbrio. Daqui para diante, eu posso deixar essa reação dias, anos, e ela não vai ter diferença significativa, né, ou macroscópica na concentração dos reagentes. Por quê? Porque encontrou o equilíbrio. Tranquilo? Um exercício, então, para a gente. Diga se a reação 2A gerando 2B mais C está em equilíbrio, sendo que, no momento da determinação, apresentava as seguintes concentrações, A, B, C, sendo que seu Kc é igual a 1. Então, vamos lá. Olha só, a minha reação é 2A gerando 2B mais C. Como é que é o meu Kc para essa reação? Bom, eu não vou colocar Kc pelo seguinte. Como eu não sei, eu vou botar o meu quociente reacional. Lembra que eu falei para vocês? Se eu não sei se encontrou o equilíbrio, vamos falar de QC. Então, a minha concentração de B elevado ao quadrado, vezes a minha concentração de C, divididos pela concentração de A elevado ao quadrado. Por que ao quadrado, professor? Lembrando da aula anterior, né, os meus coeficientes estequiométricos. Nesse caso aqui é 1, então não preciso colocar. Agora eu vou substituir os valores. Qual é a concentração de B no equilíbrio? 2 ao quadrado, vezes a minha concentração de C, 0,5. A minha concentração de A, 1,5. Bom, agora eu vou resolver. 2 elevado ao quadrado, 4, vezes 0,5, 2. 1,5 elevado ao quadrado, vamos lá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. (2,25). Agora é só eu dividir. 2 divididos por 2,25. Vamos lá. 2 divididos por 2,25. 2 é divisível por 2,25? Não. Então, 0 e boto um 0 aqui. 20 é divisível? É. Vai dar 8 vezes. 8 vezes 5. Vou deixar mais espaço aqui. 8 vezes 5, 40. 2 vezes
8, 16 com 4 dá 20. 2, 16, 18. Sobra 2. 2 é divisível? Não. E aí vai indo assim por diante. Então, ou seja, deu 0,8, não vamos ter tanto preciosismo, 0,8. Tá, mas o que quer dizer esse valor? Não sei por quê. Eu não sei, não tem como eu saber só olhando para o valor se isso encontrou o equilíbrio ou não, se essa reação encontrou o equilíbrio. Como é que eu vou saber? Ó, sendo que seu Kc é igual a 1. Ó, QC é 0,8. E o Kc, o exercício me disse que é 1. Então, QC é menor do que Kc. O que quer dizer isso daqui? Quer dizer que essa reação ainda está deslocada para os produtos. Ou seja, eu ainda preciso formar mais produtos, né, para que eu tenha essa quantidade aqui. Tranquilo? Porque eu preciso diminuir, ó. Vamos para deixar bem claro, tá? Por que eu sei que eu preciso formar mais produtos? Para que esse número aumente, eu preciso que esse número de baixo diminua consecutivamente, que esse aqui aumente. Tá, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso que os meus reagentes diminuam, sejam consumidos, e que meus produtos sejam produzidos. Então, eu sei que esta reação ainda está deslocada para lá, então, eu não encontrei o equilíbrio, eu encontrei esta situação aqui. Ficou claro? Então, vamos para o próximo. Diga se a reação A mais 2B, gerando C mais 2D, está em equilíbrio, sendo que no momento da determinação apresentava as seguintes concentrações. Vamos lá de novo. Então, vamos separar aqui. Ó, a minha reação é A mais 2B tranquilo? Agora vamos montar o meu QC. A minha concentração de C vezes a minha concentração de D elevado ao quadrado, divididos pela minha concentração de A vezes a minha concentração de B. Só que aqui tem um pega-ratão. Olhem aqui. Eu tenho duas substâncias que estão no estado sólido. E por elas estarem no estado sólido, elas não entrarão, né, na minha equação, né, no meu sistema do meu equilíbrio. O que eu vou fazer? Eu tiro eles porque eles são 1. Então, a minha expressão para o equilíbrio vai ser essa daqui. Bom, agora é só eu substituir. Qual é o valor de D? 2 elevado ao quadrado. Meu valor de B? 2. 4 divididos por 4 é 1. E ele disse que o meu QC, então, esse é o meu QC, é 1. E o meu KC, o exercício disse que é, ó, 0,4. Se é 0,4, eu tenho o meu QC maior do que o meu KC. E o que isso quer dizer? Quer dizer agora que a minha reação está direcionada para formar reagentes. Por quê? Porque eu tenho maior quantidade de produtos que reagentes. Então, eu preciso encontrar, né, o meu QC, que vai ser determinado a qualquer momento da minha reação, né, a qualquer momento da minha reação, para comparar com o meu QC e saber se eu encontrei o equilíbrio. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos entrar num princípio chamado princípio de Le Chatelier, que foi proposto por Henri Louis Le Chatelier. Esse cara disse o seguinte, que se um sistema em equilíbrio for perturbado externamente, o sistema vai se ajustar
para minimizar a ação dessa perturbação. O que isso quer dizer, professor? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, uma rampa de skate. Tá? E aí eu larguei um skate sozinho aqui com as rodinhas. O que vai acontecer? Esse skate vai ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar, até que ele vai chegar aqui no meio. Aqui no meio terá sido o equilíbrio. Se eu vir, porque eu não estou no sistema, o sistema é composto pela rampa e pelo skate. Se eu vir aqui e empurrar esse skate, ele vai ir e vai voltar, vai ir, vai voltar, até que ele vai encontrar o equilíbrio novamente. Então, se eu promover uma perturbação externa, o sistema vai trabalhar para encontrar um novo equilíbrio. Tá? Dependendo do tipo de perturbação, eu vou encontrar o mesmo equilíbrio. Nesse caso aqui do skate, eu vou encontrar o mesmo equilíbrio. Porque eu não mudei nada na minha reação, eu não mudei nada no meu sistema. Ele segue sendo composto pelas mesmas coisas nas mesmas situações. Tranquilo? Quais são os efeitos? Efeito da concentração, efeito da pressão e volume, efeito da temperatura e a utilização de catalisadores. A gente vai ver cada um desses efeitos a partir de agora. Eu vou usar um exemplo do cotidiano, no princípio de Le Chatelier. A pirose, quem de vocês sabe o que é pirose? Duvido que vocês saibam. É a azia. Né? Vem do grego ação de queimar. Tem a ver, então, inclusive, a pirofagia vem dessa palavra também. É a sensação de ardor, queimação, que tem início na parte posterior do externo e que se propaga através de ondas ou golfadas até a faringe, fazendo-se acompanhar de eructação. O que é eructação? Olha que bonito o nome para arroto. Com acidez e aumento da salivação. Na prática, aqui uma parte da biologia, nosso estômago tem principalmente, né, ácido clorídrico. Porque é o suco gástrico que vai dissolver, iniciar não, porque ele, na verdade, o início da digestão começa com a salivação e mastigação. Mas aqui vai dar continuidade na digestão dos alimentos. O que vai acontecer? Esse suco gástrico vai subir e começa a gente sentir uma queimação nessa parte aqui. Inclusive, pode vir até a boca. Isso depende. São pessoas, é característico da pessoa e ela vai ter que cuidar da alimentação. O que a gente faz para isso? Né? A gente pode utilizar, né, um sal de frutas. A principal composição do sal de frutas é o bicarbonato de sódio e o ácido cítrico. E o carbonato de sódio. Qual é a função desses caras? O bicarbonato, quando dissolvido em água, ele é um comprimido efervescente, não é? Ele é dissolvido em água. Quando, isso daqui é um sal, né, derivado de um ácido fraco. O que vai acontecer? Ele vai reagir com água, formando ácido carbônico. Né? Lembra daquilo que eu falei para vocês? Um ácido fraco dá origem a uma base forte, né? A sua base conjugada. O que vai acontecer? Forma um ácido fraco, o ácido carbônico. Ah, professor, mas para que eu vou consumir mais ácido? Não é o ácido que subiu e está me queimando? Calma. Ácido carbônico é OH. O carbonato de cálcio, né? Outro sal, quando reage com a água, forma ácido carbônico e, novamente, OH. Só que esse ácido carbônico se decompõe em CO2. Está aqui, ó, as bolinhas que formam, né? Ele se decompõe. Tranquilo. Então, o que vai ficar? OH. Bom, vamos pegar aqui, ó, um exemplo. HCl, aquoso, mais NaOH, que naquele caso ali é, ó, hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio. Vamos pegar hidróxido de sódio, né? O que vai acontecer nessa reação aqui, gente? É uma reação de neutralização. NaCl, aquoso. Claro que não forma isso, a gente sabe que fica Na mais Cl menos, né?
porque eles vão estar dissolvidos em água, a não ser que eu evapore toda essa água, mais água. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Eu tinha um ácido me queimando, dissolvi uma base, e aí eu vou neutralizar, é uma reação de neutralização, a gente já viu essa reação. Bom, mas não é aí que eu quero chegar. Eu quero chegar neste equilíbrio aqui, a minha efervescência. Então, vamos passar aqui, ó. Aqui vamos imaginar que entrou num equilíbrio. Chega um momento que o meu comprimido se dissolve, termina de formar umas bolinhas e para. Parece que parou. Tranquilo. Só que aí está aqui o boneco pensando, e se eu botar vinagre? Por que diabos eu vou botar vinagre, professor? Calma. Se eu botar vinagre, que é ácido acético, quando eu botar o vinagre, vai reagir com o quê? Eu tenho este equilíbrio aqui, né? Ó, esses dois aqui. Este aqui vai embora. Por que não é um equilíbrio, na verdade? Tem até que trocar aqui. Porque esse CO2 é um gás, ele vai embora, fica pouco CO2 dissolvido, né? Então, na verdade, aqui, quando ele se dissolve, acaba. Mas neste equilíbrio aqui, o vinagre vai interferir. Por quê? O vinagre vai reagir com o OH. Se ele reagir com o OH, o que vai acontecer? Mais bicarbonato vai se dissolver para tentar repor o OH que foi consumido pelo meu vinagre. Então, preste bem atenção. Dissolvi o meu bicarbonato, o meu sorrisal, o meu sal de frutas, né? E aí parou de formar bolinha. Se eu pingar umas gotinhas de vinagre, o que vai acontecer? Eu vou ver o surgimento de novas bolinhas. Por quê, professor? Porque o vinagre vai consumir isso daqui e mais bicarbonato vai se dissolver, gerando ácido carbônico, que por sua vez vai se decompor. Então, o que eu fiz aqui? Eu perturbei o meu equilíbrio retirando o produto. O que vai acontecer? Mais produto deverá ser formado para tentar equilibrar. Isso é algo natural, né? Pelo princípio de Le Chatelier. Isso é apenas um exemplo para vocês verem, né? Mas, qual é o principal efeito da concentração? Lá no trabalho de Haber-Bosch, é aqui, ó. O que acontece nesse equilíbrio aqui, gente? Eu vou ter assim, ó, gás nitrogênio reagindo com gás hidrogênio, formando amônia gasosa. Se eu fizer o meu Kc para isso daqui, é a concentração de amônia elevado ao quadrado, divididos pela minha concentração de gás nitrogênio, vezes a minha concentração de gás hidrogênio elevado ao cubo. Esse aqui é o meu Kc. Tranquilo? Agora, vamos imaginar, eu disse para vocês que essa reação encontra um equilíbrio, né, com pouca quantidade de amônia formada. Então, vamos pensar o seguinte, se quando a reação ocorrer, eu tirar a amônia. Ó, a reação está fechada ali no sistema, tenho gás hidrogênio, gás nitrogênio e gás amônia, que é o produto. Entrou em equilíbrio. Se eu tirar a amônia, vai ser como se eu tivesse iniciado a reação. Por quê? Eu não tenho produto. Então, o que vai acontecer? A reação vai formar mais amônia. E se eu seguir continuamente tirando amônia, continuamente vai formar mais amônia. Então, pelo princípio de Le Chatelier, se eu tirar um produto, né, a retirada, a remoção de produtos faz formar o quê? Produto. Se eu tirar reagente, o que vai acontecer agora? É o contrário. Se eu tirar um reagente, os produtos vão se decompor formando reagente. E se eu fizer o contrário, se eu adicionar? Bom, a constante de equilíbrio é uma relação entre a quantidade de produtos e a quantidade de reagentes. Tranquilo? Se
eu adicionar um dos dois, eu vou perturbar. O que o sistema vai fazer? Vai tentar repor os outros para equilibrar de novo. Então, se eu botar mais nitrogênio, a relação entre esses, comparada a esse aqui, vai aumentar. O que vai acontecer? Vai formar mais produto, se eu adicionar reagente, vai formar mais produto para que a relação se mantenha o mesmo. Então, precisa ficar bem claro. A adição de reagentes favorece formar produtos. Por quê? Porque eu aumento a quantidade aqui, então eu preciso aumentar a quantidade aqui. Se eu só botei esse, o que vai acontecer? A reação vai formar para tentar equiparar. Se eu adicionar produto, exatamente o contrário. Se eu adicionar esse aqui, ele vai tentar aumentar esse. Mas só que eu só botei esse, então ele vai se decompor para aumentar essa quantidade. Então, adicionei produto, forma reagente. E a remoção é a mesma coisa. Precisa ficar claro para vocês que nessa situação, tá, de adição e remoção de produtos e reagentes, eu não estou alterando temperatura, né, pressão, as condições reacionais são as mesmas. Então, o que acontece? Eu vou encontrar novamente o mesmo equilíbrio, né? Por quê? Porque eu não alterei as condições, eu estou botando só reagentes ou produtos. E o volume e a pressão? O volume e a pressão, o bonequinho está perguntando. Todo o sistema é afetado pela variação do volume e da pressão? Não. Somente aqueles que têm gás presente. Por quê? Porque sólidos e líquidos, a sua densidade, né, é muito pequena. O volume ocupado por eles são muito pequenos comparado com gás. Por exemplo, esse estúdio aqui é enorme, né? Se eu pegar um cubo de gelo e colocar aqui no chão, olha o espaço que agora abriu a tela, olha como é grande, né? Então, se eu botar um cubo de gelo aqui, ele vai ter um espaço muito pequeno. Se eu evaporar essa quantidade de água, ela vai ocupar todo esse volume aqui. Porque o gás, ele é mais volumoso. Claro que eu não estou comparando a pressão, né? Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho um sistema, ele entrou em equilíbrio. Se eu pressionar ele, ele vai tentar se organizar para ocupar um menor volume. Qual dos dois lados tem menor volume? Ah, professor, como é que eu vou saber? Simples. A gente vai considerar que todos os gases são iguais, ocupam o mesmo volume. Quantos mols eu tenho aqui de amônia? 2. Então, o número de mols de produto é 2. Eu só tenho um produto formado, um tipo, né, de produto formado. Já a quantidade de reagentes são 1 mais 3, 4 mols, e são tudo gasoso. 4 mols. Se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2, se eu pressionar o meu sistema, eu vou favorecer que a reação vá para o lado que tem menor volume. Qual é o lado que tem menor volume? Aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Aumento da pressão, alteração. Eu aumentei a pressão. Para onde vai deslocar? Menor número de moléculas em fase gasosa. Qual dos dois lados tem o menor número de moléculas? Aqui. Nesse caso, produtos. Dessa reação, gente, aqui, ó, essa parte aqui é referente a essa reação. Se lá no Enem tiver uma pergunta dessa, vocês vão ter que olhar a reação. Eu contei aqui, aqui tem 2 e aqui tem 4. Por isso. Diminuição da pressão, ou seja, eu aumentei o volume, né? Pode ser. Se eu aumentar o volume e não variei a pressão, eu estou diminuindo a pressão, né? Se eu diminuir, a tendência é ir para o lado que tem maior volume, para manter a mesma pressão, né? Então, diminuição da pressão, maior número de moléculas em fase gasosa. Então, a tendência é para reagentes. Ficou claro isso daqui para vocês? Então, o que acontece? Alterei concentração da minha reação, né? Pela adição ou remoção de reagentes, depende. Se eu adicionei reagente, forma produto. Se eu adicionei produto, forma reagente. Se eu retirar produto, forma mais produto. Se eu retirar reagente, forma mais reagente. Aqui, efeito da pressão. Se eu aumento a pressão, a tendência é ir para o lado que tem menor volume, para minimizar esse efeito da pressão.
Outra questão é a temperatura. Então está aqui, ó. Boto fogo ou boto água? Vamos pensar. Aqui eu tenho uma reação que é a decomposição, a gente viu na última aula bastante essa reação, do tetróxido de dinitrogênio, N2O4. Senão as meninas, as intérpretes lá me matam, porque eu falo tetróxido de dinitrogênio, né? N2O4. Essa reação eu preciso dar calor. Então ela é uma reação endotérmica. Ela absorve energia, né? Para formar duas moléculas de dióxido de nitrogênio. Aqui, a reação contrária, bom, se eu dou calor para se decompor, e o sistema, né, a gente já viu isso, o sistema mantém a mesma energia, né, a gente não vai variar a energia, se eu dou energia para ir para um lado, para o outro lado eu recebo a mesma energia. Então, ó, aqui o sistema mais, né, o sistema ganhou energia, aqui o sistema perde energia. O contrário gera energia. E o que a temperatura vai influenciar? Vamos pensar. Se eu tenho uma reação que é endotérmica, é uma reação que eu tenho que dar energia, né? Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Eu favoreço essa reação. Então, o aumento da temperatura favorece a essa reação, que é a decomposição, a reação direta, neste caso. E se eu diminuir a temperatura, diminuição da temperatura, eu vou favorecer o contrário. Porque o que acontece? Olha só. Quando eu tenho que dar energia, a reação necessita da energia para ocorrer. Se eu aumentar a temperatura, eu estou dando o que ela precisa. Eu estou juntando a fome com a vontade de comer, né? Agora, uma reação que libera energia, se eu der calor, olha, ela quer se libertar daquela energia, eu estou dando mais calor, eu não estou favorecendo ela. Eu estou favorecendo o contrário. Ficou claro isso daí? Então, tá. Então, reações endotérmicas, né? Ó, endotérmica, aumento da temperatura, exotérmica, diminuição da temperatura. E o catalisador, gente? Qual é a função do catalisador? Vamos voltar para pensar o que é catalisador. Catalisador é uma substância presente na reação que ele participa da reação sem ser consumido, né? Lembra que teve um exercício do Enem que falava do sabonete de aço para tirar o cheiro do alho da mão. Só que ele dizia que uma característica desse sabonete era não se gastar. Então ele perguntava qual era a função dele na reação. Catalisador. Qual é a substância química que participa de uma reação e não é consumida? O catalisador. Só que o que acontece? O catalisador, no equilíbrio, em relação ao equilíbrio químico, ele não vai influenciar no equilíbrio. Ele vai influenciar no tempo. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma reação e aqui está a minha EA, energia de ativação. Ó. Para eu sair do meu reagente e formar produto, eu preciso chegar no momento que é chamado de complexo ativado. Tá? É o momento que os reagentes se chocam, né? Então, eles precisam se chocar com uma determinada energia, que é a energia de ativação, para formar produtos. A energia de ativação nada tem a ver com endo e exotérmico. Endo e exotérmico tem a ver aqui com a diferença de energia entre reagentes e produtos. Tá? Esse caso aqui é uma reação exotérmica, porque o reagente tinha maior energia do que produtos. Então, essa diferença vai ser liberada. O que eu estou falando é a energia necessária para reagir. Então, eu vou reagir e tenho normalmente aqui, essa linha vermelha é o normal. E eu adiciono um catalisador. Qual é a função do catalisador? É promover um caminho mais fácil, né? É como se eu tivesse que atravessar um lago e o catalisador é o barco que vai atravessar na reta. O que vai acontecer? Eu chego no meu produto mais rápido, mas nem o produto nem o reagente vão se alterar por ele. Tranquilo? Então, aqui está o caminho, que é um desvio. Então, ou seja, eu formei a mesma coisa com o catalisador. Mas, professor, tu não está falando de catalisador, tu está falando do catalisador no equilíbrio. Qual é a função dele? Olha aqui.
Aqui eu tenho a concentração dos meus reagentes. Ó. Vamos aproximar aqui. Isso. Aqui eu tenho a concentração dos meus reagentes e dos meus produtos. No ponto inicial eu não tenho produto, mas eu só tenho reagente. Os meus reagentes vão diminuindo com o passar do tempo, o que é normal, e a concentração dos meus produtos vão aumentando. Até que chega um momento e encontro o equilíbrio. Está aqui o equilíbrio, T2, ó. Tá? E eu adicionei um catalisador, que é essa linha mais fraca aqui, tá, pessoal? O que vai acontecer? O equilíbrio é o mesmo. A quantidade... Como é que eu sei? Lembra que eu disse que a relação entre produtos e reagentes é se essa linha vai se cruzar, se elas vão ficar uma em cima da outra ou se vão ficar assim sem cruzar. Esse aqui quer dizer que eu tenho mais reagentes do que produtos. Tranquilo? O que aconteceu? O catalisador não influenciou aqui, ele apenas influenciou tu chegar mais rápido no equilíbrio. Então, a função principal do catalisador é fazer com que tu chegue mais rápido ao equilíbrio, mas ele não vai alterar a quantidade de reagentes ou produtos nele. Tranquilo? E aqui vamos ver um exercício, né, do Enem que vai envolver constante de equilíbrio. Só que o que acontece? É importante que vocês tenham em mente que a química é uma construção. Então, não é assim, graças a Deus cheguei em fisicoquímica, não quero mais saber de geral. Aqui vai ter uma reação de neutralização que eu falei para vocês, que foi lá do primeiro módulo. Então, a química sempre tem essa questão de tu ir construindo. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, voltem nas aulas, assistem as outras, para que vocês tenham uma construção. E isso não é só para química, isso vai funcionar para redação, para português, porque os conteúdos não são totalmente desconexos, né? Então, vamos lá. Ó. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Lembram que eu falei dos óxidos? Né? Que aqueles óxidos que formam tanto ácido carbônico, que formam ácido sulfúrico, né? Então, estão aqui. É aqueles que são liberados na combustão, reagem com a água e, quando caem na forma de chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases, quais são esses gases? Liberados na combustão dos pneus velhos, né? São borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas no quadro abaixo. Então, vamos pensar. Se esses óxidos, quando dissolvidos em água, né, ou quando reagem com a água, formam ácidos, óxidos que dissolvidos em água formam ácidos, chuva ácida, o que eu preciso ter nessa substância, que característica ela precisa ter para neutralizar isso? Uma base. Então, olha só, o fenol, quando dissolvido em água, forma o quê? H3O+, é um ácido. O hidrogênio sulfato de potássio libera o quê? H3O+. Esses dois podem ser eliminados. Por quê? Porque ele libera ácido, eu não preciso de mais ácido. Então, os únicos três que estão no páreo é piridina, metilamina e hidrogênio fosfato de potássio. Ó, aqui é hidrogênio sulfato e aqui em cima é hidrogênio fosfato. Tá? Por quê? Porque eles liberam OH. Agora, o contraíon aqui para nós não importa, tá, gente? Agora eu preciso ver qual dessas três espécies que libera mais OH. Olha que interessante. É um exercício bem completo, tá? De 2016. Eu até ia me esquecer, porque assim, ó, da base de dados que eu pego, o INEP libera o número de acertos em todo o Brasil dessa questão. E é bem interessante porque a gente pode comparar se é uma questão difícil, se muita gente acertou ou errou. Então, vamos ver aqui. Como é que eu vou fazer isso, gente? Vamos lá para o outro quadro lá. Ó, eu tenho aqui a piridina, C5H5N, mais água, que vai me gerar
este. O outro, a metilamina. E o último, está aqui. Essa daqui são as 3 substâncias que liberam, que deixam o meio básico. O que eu vou fazer? Eu vou montar o meu KC. A concentração de H5 vezes a minha concentração de OH divididos pela concentração da minha piridina, que é os meus reagentes. A mesma coisa para esse aqui. CH3. Professor, por que tu está montando isso aqui? Vocês já vão ver. Porque lá ele me dá o valor da minha constante. E eu preciso saber se eu quero um valor grande ou se eu quero um valor pequeno para a minha constante. Por quê? Eu quero uma substância que me libere uma quantidade grande de OH. E qual das substâncias que vai me liberar essa quantidade grande de OH? Vamos ver. Ó, tá aqui as minhas constantes. Essa primeira foi 1,7 vezes 10 na menos 9. Essa daqui foi 4,4 vezes 10 na menos 4. E essa daqui foi 2,8 vezes 10 na menos 2. Bom, pessoal, olha só. Eu quero uma substância que me libere bastante quantidade de OH no meio. Tá? Eu quero que me libere isso daqui. Então, eu quero que tenha mais produtos. Qual que vai me liberar mais produtos? Aquela que tiver um maior valor. Por quê? Porque eu quero que este valor seja maior do que esse aqui. Então, se eu tenho o meu numerador maior que o meu denominador, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor maior aqui. Qual desses valores é o maior? Este. Então, a resposta certa para essa é a que contém hidrogeno fosfato de potássio. É a letra D. Tranquilo? Então, é importante que a gente consiga, a partir desse exercício, ter uma ideia geral da química aqui. Por quê? Eu preciso saber que, quando eu tenho a combustão, libera óxidos. Esses óxidos, quando reagem com a água, vão formar a chuva ácida. Então, antes de ser liberado para a atmosfera, o que eles fazem? Eles pegam esse gás liberado na combustão e borbulham já num recipiente com uma substância básica. Então, o que vai acontecer? Eu vou borbulhar o gás, vai formar uma quantidade de ácido, reage com a base e os gases que vão sair são gases que não serão, como é que se diz, geradores de chuva ácida. Então, eu preciso ter isso em mente, primeira coisa. Depois, se é base, eu preciso que tenha OH livre no meio e não H3 ou mais. Então, eu já liberei das 5, eliminei 2. E aqui dessas 3, eu precisava ter a consciência, que é a constante de equilíbrio, precisa ter um valor alto para favorecer produtos, ou valor baixo para favorecer reagentes. Então, eu precisava que tivesse o maior valor. Entre os 3, esse aqui é o maior valor. Né? Lembrando que base 10. Eu só olhei pela base 10, tá, gente? O número da frente eu não levei em consideração. Porque entre esse e esse são 2 ordens de grandeza. Tranquilo? Então, pessoal, por hoje era isso.
Não esqueçam que a gente não terminou o conteúdo de equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele é muito mais amplo. Nós vamos entrar ainda em pH, vamos falar de sais dissolvidos em água. Então, esse conteúdo é bem importante porque ele está diretamente presente no nosso cotidiano. Tranquilo? Um forte abraço, um beijo em todos vocês e até a próxima.